capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., amanheceu nesse domingo com dezenas de lojas e restaurantes ao redor da Casa Branca depredados, saqueados e pichados. Nas paredes, lia-se insultos contra o presidente americano Donald Trump, contra a polícia e palavras de ordem pelo direito à vida da população negra do país. Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam. As cenas em Washington são exemplares do que tem acontecido nos Estados Unidos. Nos últimos 4 dias, manifestações iniciadas em Minneapolis, no estado de Minnesota, se espalharam por todo o território nacional. Os manifestantes protestavam pela morte de George Floyd, negro, de 46 anos, após ser imobilizado por um policial branco. O clima de revolta e frustração levou os manifestantes às ruas e imagens de destruição e violência inundaram as redes sociais de uma ponta à outra dos Estados Unidos. Em que ponto perdemos o controle do país? Se perguntava nesse sábado um âncora da rede americana de televisão, CNN, cuja sede em Atlanta também foi alvo de protestos. Pelo menos 25 cidades em 16 estados impuseram toque de recolher na noite do último sábado, entre elas Chicago e Los Angeles. Mas como os Estados Unidos passaram de um clima de quarentena e ruas quase desertas por conta da pandemia de coronavírus que já matou mais de 100 mil pessoas no país para esse ambiente de conflagração generalizada? Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu vou falar sobre o estopim do movimento, o contexto que o levou a se avolumar e a reação das autoridades americanas diante desse cenário. O gatilho para as manifestações foi a viralização de um vídeo em que se viu um policial branco ajoelhado sobre o pescoço de um homem negro, algemado, desarmado e com o rosto no chão, que repetia desesperado: "Por favor, eu não consigo respirar" e "não me mate". O homem negro era George Floyd, de 46 anos, que trabalhava como segurança de uma boate em Minneapolis. O policial branco era Derek Chauvin, de 44 anos, com 19 anos de carreira e 18 queixas formais por má conduta, que resultaram apenas em 2 cartas de reprimenda. O encontro de ambos levou à morte de Floyd. Uma autópsia preliminar atesta que o policial Chauvin passou quase 9 minutos com o joelho sobre o pescoço de Floyd. Nos 3 últimos minutos, o homem já não se movia mais e 2 minutos antes de o policial se levantar do corpo de Floyd, outros policiais que atuavam na ocorrência já não eram capazes de encontrar batimentos cardíacos nele. A ação aconteceu depois que funcionários de um mercado chamaram a polícia porque Floyd teria tentado pagar um maço de cigarros com uma nota falsa de $20. Pessoas que passavam pela rua na hora da abordagem filmaram parte do episódio. Os policiais alegam que Floyd reagiu à prisão e se recusou a entrar na viatura policial. Chauvin foi acusado de homicídio não intencional e, junto com outros 3 policiais que estavam na ocorrência, acabou demitido. Não é a primeira vez, no entanto, que elementos como racismo e violência policial desaguam na morte de negros nos Estados Unidos. Em julho de 2014, Eric Garner, um homem negro que vendia cigarros não certificados em Nova York, foi estrangulado em uma abordagem policial. O episódio, também filmado, choca pela semelhança com o caso Floyd. Pouco antes de morrer, desesperado, Garner implora para que o policial branco o solte porque ele já não consegue respirar. Em agosto daquele mesmo ano, Michael Brown, um jovem negro de 18 anos, foi baleado e morto pela polícia em Ferguson, no Missouri. Brown, que estava desarmado e não tinha antecedentes criminais, teria sido abordado porque caminhava pela rua e não na calçada. Em abril de 2015, Freddie Gray, um jovem negro de 25 anos, foi preso pela polícia de Baltimore por supostamente portar uma faca. 7 dias depois da detenção, ele morreu em decorrência de lesões em sua espinha dorsal. Exames médicos concluíram que as lesões foram provocadas pela excessiva violência dos policiais que o prenderam. Em fevereiro desse ano, um recém-aposentado policial branco e seu filho perseguiram e mataram Ahmaud Arbery, um homem negro de 25 anos, enquanto ele corria pelas ruas de Glynn County, na Geórgia. Um vídeo mostra o momento em que pai e filho encurralam e disparam contra Arbery, que estava desarmado. A defesa dos acusados afirma que o ex-policial viu de sua casa quando Arbery passou correndo e achou que ele poderia ser suspeito de casos de assalto na região.
E na mesma semana em que Floyd foi morto, uma americana branca foi filmada enquanto ligava para a polícia para falsamente acusar um homem negro de intimidá-la no Central Park, em Nova York. Na denúncia caluniosa, ela fazia questão de repetir que o homem era um americano de origem africana. Nesse caso, o desfecho da ação policial não foi trágico, mas revela um traço importante da sociedade americana contemporânea. 53 anos depois que o movimento negro conseguiu garantir o fim da segregação civil e o direito ao voto para os negros no país, encerrando o capítulo da história americana de racismo legalmente institucionalizado, eles denunciam que seguem sendo tratados como cidadãos de segunda classe. Uma reportagem da BBC News Brasil mostrou que Minneapolis, onde Floyd morreu, é considerada a quarta pior cidade para negros morarem. Uma pesquisa da Universidade de Minnesota encontrou 30 mil propriedades no município que tinham em sua escritura cláusulas que impediam que negros fossem proprietários ou mesmo que ocupassem esses imóveis até 1955. Mas a questão racial está longe de ser um assunto local. Enquanto negros representam cerca de 12% da população americana, eles são maioria nas prisões, 33%, contra 30% de prisioneiros brancos, raça que perfaz 64% da população dos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa do Instituto Pew Research de 2017. Os negros também estão sobre-representados na população pobre. Em 2018, de acordo com o censo do país, 13% da população americana era considerada pobre. Entre os brancos, 9%. Já entre os negros, 22%. Ou seja, quase 1 em cada 4 negros era considerado pobre nos Estados Unidos. Durante a pandemia do coronavírus, os negros também sofreram mais do que a média. Uma pesquisa do APM Research Lab mostrou que eles têm 3 vezes mais chance do que um branco de morrer. E em meio à recessão, que já custou mais de 30 milhões de empregos, enquanto a taxa de desemprego oficial média é estimada em 14,7%, a taxa entre os negros está 2 pontos percentuais acima, em 16,7%. Tudo isso ajuda a explicar o caldo de tensão social que fez eclodir os protestos. Mas há ainda um último elemento relevante para se ter em conta: a resposta das autoridades, não só à situação atual, mas em relação aos casos anteriores de violência policial contra negros. Nos 4 casos de assassinato que eu mencionei nesse vídeo, a justiça americana acabou por não indiciar os acusados, ou ao menos por atrasar processos que estão em andamento. De acordo com a Suprema Corte Americana, policiais que cometam homicídios em serviço estão livres de penas se convencerem o júri ou os promotores de que agiram para defender a própria vida, ou de alguém inocente, ou de que agiram para impedir que um criminoso perigoso fugisse. Na prática, policiais costumam alegar que agiram motivados por esses 2 requisitos, ainda que os fatos não confirmem a veracidade dessas alegações, e acabam livres de julgamentos ou saem inocentados. No ano passado, o procurador-geral William Barr optou por não indiciar o policial responsável pela ação contra Garner. A medida foi anunciada às vésperas do 5º aniversário de morte de Garner, que catapultou nacionalmente o movimento conhecido como Black Lives Matter. Ainda em 2014, o policial que atirou em Michael Brown também se livrou de qualquer indiciamento. O mesmo aconteceu com os suspeitos pela morte de Gray. E só quase 3 meses após o crime, o ex-policial e o filho envolvidos no homicídio de Arbery foram presos e começaram a ser investigados. Esses desfechos ajudam a alimentar a sensação de injustiça entre os negros. A poucos metros da Casa Branca, sede do governo americano, um cartaz deixado para trás durante a última manifestação dizia: "Queremos justiça". Aliado de Donald Trump, William Barr já afirmou que não deve haver tolerância com pessoas que resistam a uma ação policial. E no fim do ano passado causou indignação ao dizer que algumas comunidades deveriam mostrar mais respeito pelos policiais. O próprio comportamento do presidente americano Donald Trump tem sido apontado por especialistas como um possível catalisador das manifestações que temos visto. Embora tenha chamado o incidente contra Floyd de trágico, o presidente teria dado um ultimato aos manifestantes ao dizer via Twitter que, abre aspas, esses bandidos estão desonrando a memória de George Floyd e eu não deixarei isso acontecer.
Na mesma postagem, ele também ecoou uma frase cunhada pela polícia de Miami nos anos 60, durante a luta pelos direitos civis dos negros. Quando os saques começam, os disparos começam. Trump, que concorre à reeleição em novembro, enfrenta a pior onda de manifestações populares de seu mandato. Situações similares, no entanto, foram vividas pelos 4 antecessores de Trump na Casa Branca. De acordo com o jornal The New York Times, porém, tanto os ex-presidentes democratas Bill Clinton e Barack Obama, quanto os republicanos George Bush e George W. Bush atuaram para diminuir a temperatura da crise, condenando fortemente o assassinato dos negros e legitimando a dor da população negra. Nesse domingo, Trump pareceu dobrar a aposta contra os manifestantes ao anunciar via Twitter que incluiu os Antifa, movimento histórico, descentralizado e heterogêneo de combate ao fascismo, como grupo terrorista nos Estados Unidos. Os Antifa têm atuado nas atuais manifestações e a expectativa de que novas ações voltem a acontecer. Eu vou continuar acompanhando o desdobramento dessa crise aqui nos Estados Unidos nos próximos dias e prometo trazer as novidades para vocês. Tchau!